Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou apresentador, sou jornalista e está começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, um programa de suporte ao paciente da Servier, para apoiar você que foi diagnosticada, que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou então você que quer começar a se prevenir, a se cuidar melhor. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente está recebendo aqui profissionais qualificadíssimos para compartilhar dados relevantes sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente a sua saúde e as suas boas escolhas. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. Também aqueles pequenos vídeos, os chamados cortes, nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando, que aí você encontra esses canais também. Vamos então ao episódio desse mês. Nós estamos em setembro, o mês da campanha do Setembro Amarelo. Existe uma campanha mundial para chamar a atenção para o cuidado com a nossa saúde mental. Mas você sabia que o seu bem-estar mental é tão importante que doenças como a depressão, por exemplo, podem afetar diretamente também a sua saúde cardiovascular? Vamos falar mais sobre isso, vamos entender mais sobre esse assunto. Quem está aqui mais uma vez conosco é o cardiologista Dr. Felipe Galego. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado. Estou aqui mais uma vez participando com você. Muito bacana a sua presença aqui. Doutor, veio de São Paulo para gravar com a gente aqui no Rio de Janeiro. E, doutor, falando sobre saúde mental, tem números bastante impressionantes aqui, ainda mais depois da pandemia, né? São mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. E o Brasil é considerado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um país com maior quantidade de indivíduos com transtornos de ansiedade. São 18,6 milhões de pessoas, é muita gente, doutor, com esses problemas que a gente vai entender aqui. Existem pontos de contato com os problemas mentais e também os nossos problemas cardiovasculares. Cada vez mais a gente entende que não tem separação de saúde mental e saúde física e saúde cardiovascular, não é, doutor? Exatamente. A mente e o coração, eles não são opostos, né? Então, pensamentos, sentimentos, de sabores do dia a dia, eles refletem no nosso organismo como um todo. Então, cada vez mais evidências científicas mostram a relação que existe próxima entre o nosso comportamento, a nossa saúde mental e a nossa saúde cardiovascular. E vou te falar, Fernando, já desde a época da faculdade, que tem uma frase da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o bem-estar físico, social e mental. Então a gente está falando de uma coisa só. A gente vem tendo mais evidências para chamar mais atenção que não é a alteração isolada da saúde mental, que é muito importante. Essa campanha é para alertar em relação a isso, porque existe talvez um preconceito maior, uma negação maior em relação à saúde mental, porque diferente de um exame que você faça e vê o colesterol alterado, que você veja o diabetes alterado, você precisa de uma avaliação de um profissional, mas isso é muito importante para a parte mental, que já é suficientemente importante, mas com os reflexos cardiovasculares. Doutor, é impressionante também, né, nas expressões populares, na música popular brasileira, na poesia, como é que o coração está associado com essa depressão, com essa tristeza, o coração estilhaçado, o coração partido, o coração quebrado. Acho que nenhum outro órgão do nosso corpo tem tanta ligação com o nosso bem-estar emocional quanto o coração, né? E é curioso, né? Provavelmente a imensa maioria das pessoas já sentiu no momento de tristeza, de alguma desavença, algum problema, e você sente algo físico, né? Você realmente sente, você sente um desconforto. Esse desconforto, eu sempre digo ao paciente, quando ele fala que sente, ele sente. Aquele sentimento é real. Não necessariamente está acontecendo alguma coisa aqui naquele momento, então não está tendo um evento cardiovascular, mas existe essa relação muito próxima. Então, você está coberto de razão. Nenhum órgão representa tão bem algo que vem daqui, né, que é uma notícia, é uma situação de vida, é um luto, mas a gente sente esse reflexo. Tem a nossa sensação
mas também existem explicações hormonais e complicações que podem acometer o coração. Sim. Na conversa que o senhor tem com a paciente, com o paciente ali, nas primeiras consultas, é possível perceber na vivência clínica que o senhor tem que existem problemas emocionais que podem atrapalhar também a saúde cardiovascular? O senhor tem essa preocupação no consultório? Eu tenho essa preocupação, eu pergunto como o paciente se enxerga e como a maior parte das vezes tem um acompanhante, eu pergunto também para o acompanhante. E isso é muito legal, porque em geral vai ser pai, mãe, filho, esposo, e às vezes a pessoa fala, não, eu me acho tranquila, eu não sinto nada, e aí eu pergunto, tá lá na consulta junto, né, o paciente permitiu, e qual a sua opinião? Aí muitas vezes você vê que não, realmente, olha, é muito estressado, é muito ansioso, é muito... Eu vou te dizer que a maior parte das vezes a pessoa consegue se reconhecer, porque em uma consulta médica, em uma consulta calma, uma consulta bem conversada, os pacientes até usam essa expressão, eu não vou mentir para médico. E aí eles se abrem. Talvez no dia a dia ele não fosse admitir isso para um companheiro ou para um familiar, mas na hora da consulta médica ele se abre. Quando não se abre, o familiar fala, isso é muito importante. Isso é importante porque às vezes os sintomas, eles não são do coração, eles são os sintomas que vêm desse desequilíbrio da saúde mental, assim como a persistência desse desequilíbrio mental pode afetar o coração. E quando a gente fala de coração, eu acho que a gente tem que abrir aqui um espaço para falar do coração das mulheres, porque a gente precisa entender um período muito importante. O senhor estava falando um pouco dessa proteção hormonal que o coração tem, no caso das mulheres, deixa de ter nesse período importante da menopausa, que tem também relações emocionais. É um ponto de atenção para o cardiologista perceber esses problemas, doutor? É um ponto de atenção. As sociedades internacionais hoje, elas têm cada vez mais tentado ver a mulher de uma forma ímpar, de uma forma individualizada. Quando a gente faz pesquisa clínica, habitualmente a gente não faz distinção de sexo. A gente inclui homens e mulheres em determinada pesquisa de saúde cardiovascular. E habitualmente dá 75-25. Entendeu? Mulher é subrepresentada, é uma pequena população, 25 ou 30%. Isso no universo, em todos os estudos, ela acaba sendo menos representada. O que leva a gente a questionamento se é realmente tudo igual em homem e mulher. E a gente tem, primeiro, a questão hormonal que é diferente. Essa questão hormonal, de uma forma prática, faz com que a mulher ela tenha um problema cardiovascular 10 anos depois do homem. Então, se o homem tem com 55, a mulher vai ter com 65, justamente por conta da proteção hormonal. Só que a mulher ela tem um divisor de águas, que é a menopausa. Então, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, ela aumenta muito o risco cardiovascular. E nas pesquisas já feitas, Fernanda, a reposição hormonal não consegue reequilibrar. Então, a mulher ela deve fazer reposição hormonal se tiver indicação por conta de sintomas, mas este marco da menopausa faz com que ela aumente o risco cardiovascular e você fala, é só repor hormônio? Não é. É realmente um momento da vida. Isso, associado a algo já muito evidenciado nos estudos, que a mulher tem uma sobrecarga maior do que o homem, com todas as atribuições que tem, com família, com casa, com trabalho, ela tem uma carga emocional maior. E com essa alteração hormonal, então a gente vai ter esse desequilíbrio da saúde mental que vai ter características ímpar, diferente na mulher. Interessante também a gente considerar que nessa mulher que atravessou esses anos aí, na maioria das vezes, né, na absoluta maioria das vezes, cuidando da família, dando esse suporte emocional tão importante, levando o marido para as consultas, ela acaba se descuidando um pouco. Não poucas vezes ela também tem alguns problemas de diabetes, hipertensão, que vão só agravar a parte emocional também, né, doutor? Tem evidência disso. A mulher deixa para se cuidar depois. Ela primeiro cuida do marido, dos filhos, e ela deixa para se cuidar depois. Então, mulher assim é algo tão específico, tão ímpar, que a gente poderia dividir aqui nesse cenário, que é da doença cardiovascular propriamente dita. Então, a mulher, com os fatores que você citou, vai tendo pressão, diabetes, colesterol, isso vai levando ao entupimento das artérias do coração. Mas também você citou uma expressão que a gente já usava de uma forma romântica e os japoneses escreveram anos atrás, que é a síndrome do coração partido.
né? E a síndrome do coração partido é justamente mulheres que não tinham problema de saúde. Elas não tinham pressão, diabetes, colesterol, mas ela acaba tendo um gatilho, um estresse, que pode ser físico, mas muitas vezes é um estresse mental, um estresse psicológico, um luto, uma perda, uma discussão, e isso leva a sintomas de infarto. Então ela tem dor no peito, ela tem alteração no eletrocardiograma, e quando a gente atende essa paciente, a gente precisa tratar como infarto. E aí quando a gente vê as coronárias, fala, mas ela não tem entupimento nas coronárias. Então como é que ela tem tudo de infarto e não é infarto? E pode ser um caso grave, Fernanda, pode chegar a morrer, pode ter arritmia, pode o coração ficar fraco. Felizmente, boa parte recupera. É algo transitório, mas ela tem uma manifestação tão marcante que depois recupera. E qual é a teoria? Que ela tem uma descarga de adrenalina muito grande e aquilo naquele momento é tóxico para o coração. E pode ter essa manifestação, que é a síndrome do coração partido, que é algo que pode ser extremamente grave, diretamente relacionada à saúde mental. Quando a gente avalia o histórico, não é que essas pacientes tenham pressão alta, diabetes, colesterol, mas elas tinham ansiedade e depressão. A maioria já tinha alguma alteração. E muitas vezes, como a gente comenta, aquele é o gatilho. Mas ela não tinha doença no coração, mas ela já tinha saúde mental, até que há esse desequilíbrio. E na hora que desequilibra, tem uma manifestação muito intensa. Interessante a associação que os japoneses fazem, né? O coração partido com o vaso que é usado para pesca, que se parte também, né, doutor? Eles usam uma expressão, quando a gente vê o coração, naquele momento o coração fica fraco. E na hora que ele fica fraco, ele faz um formato de um vaso japonês que eles usam para caça de polvo, que é chamado de takotsubo. Então eles ficam exatamente naquele formato e daí eles fizeram essa descrição. Doutor, na abertura a gente falou, né, que infelizmente não existe um exame para medir o nível de tristeza, de depressão que um paciente possa ter. Infelizmente não é igual medir colesterol, triglicérides, né? E a depressão é a doença que mais tira anos saudáveis da vida dos brasileiros, né? A vida vai escorrendo ali pela porta dos fundos, né? Nesse ponto do diagnóstico, é muito difícil, é muito importante a interdisciplina de especialidades médicas aí, né, doutor? E até a participação também da família para entender melhor, para que esse diagnóstico seja feito, antes de causar problemas maiores, aí no assunto principal nosso, problemas cardiovasculares também, né? É muito importante realmente ter um apoio psicológico, ajuda bastante. Acho que a questão é, primeiro, a pessoa se reconhecer. Acho que esse é o primeiro ponto. É reconhecer, assim, que tá demais. A saúde mental não está bacana, o dia a dia não tem sido legal, o trabalho não tem dado prazer, a família não tem dado prazer. Então, a pessoa reconhecer que aquilo não é uma tristeza pontual. Quer dizer, a depressão é uma reação exacerbada aos dissabores, às desavenças, aos problemas da dia. Nós temos inúmeras vezes, talvez diariamente você tem algum problema, como você reage com aquilo é o problema que vai levando a esse estado de humor deprimido cronicamente. Então o primeiro ponto é se reconhecer. A gente tem uma questão que ela é bilateral, veja só que interessante, quem tem doença cardiovascular tem uma probabilidade maior de ter depressão, 20 a 40% tem depressão. Por quê? É aquela pessoa que descobre a doença cardiovascular, tem um infarto, tem uma internação e aí reflete a vida toda. Eu vejo isso diariamente na unidade de infarto, Fernando. Naquele momento, a pessoa tem uma vida tão agitada que também tem um tipo de personalidade que a gente pode falar daqui a pouco. Ela tem uma vida tão agitada e de repente ela está num leito de UTI, mesmo que não esteja grave, ela está num leito de UTI, passou por um cateterismo, teve que tratar uma artéria que estava entupida. A chance de depressão aí é de 20 a 40%, ela é alta. Nesse momento, a parte cardiológica vai aumentar o risco da saúde mental. E tem o inverso. As pessoas que têm depressão, elas têm maior incidência de doença cardiovascular. Por quê? Precisa usar medicamentos, esses medicamentos muitas vezes aumentam o colesterol, esses medicamentos aumentam o peso e a depressão também pode levar ao aumento da doença cardiovascular. Então veja como tem essa ligação íntima entre a mente e o coração, tanto de um lado como do outro. Por isso é necessário
a equipe multidisciplinar. E é impressionante como as coisas vão se complementando, né? Da outra vez que o senhor esteve aqui, a gente falou da importância da atividade física para o corpo levantar, para uma atividade prazerosa, para os hormônios se movimentarem também, mas do contrário, todas as coisas vão contribuindo para novas comorbidades, como por exemplo, a ligação entre depressão e obesidade. Que vai causar uma inatividade física, que vai ser também deletério para as artérias, vai acabar causando também problemas cardiovasculares. Está tudo junto ali também, né, doutor? Está tudo diretamente relacionado. Tanto que quando a gente pensa como quebrar isso, como a gente pode melhorar. Então, o primeiro ponto, a gente comentou há pouco, é a pessoa se reconhecer. Falar, olha, não está normal, ou ela, ou um familiar. O segundo ponto é procurar uma ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, de um psicanalista, para tentar entender essa saúde mental, o que está acontecendo, como é que pode ver a vida de uma forma diferente. Então, esse é o segundo ponto, a ajuda profissional. E aí a gente entra num terceiro ponto muito importante, é colocar atividades de lazer mais frequentes, né? Não a gente esperar o final de semana, que tenha no seu dia a dia alguma atividade, algum hobby, quem gosta de pintura, de leitura, se toca um instrumento musical, se faz um esporte, nem estou falando nesse momento da atividade física regular, mas um esporte, algo que seja mais recreativo, com amigos, com colegas, né? Então tudo isso vai influenciando, nós estamos falando de uma vida mais ativa, né? E com essa vida mais ativa, com o lazer, você vai ter, naturalmente, pensar alimentação, atividade física e o sono, hein, Fernando? O sono também é uma coisa muito importante, cada vez mais as pesquisas deixam claras a questão da gente não ficar naquela teoria que eu durmo pouco e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Teve uma pesquisa recente, comparou pessoas que dormiam 4, 6 ou 8 horas por dia. Os que dormiram 4 horas por dia, nitidamente, tinham uma qualidade de vida inferior a quem dorme 6 e 8. Mas quem dorme 6 e 8 se sentiu com a mesma qualidade de vida. Os que dormiam 8 não tinham uma qualidade de vida melhor do que com 6 horas. Só que, ao serem acompanhados, a capacidade cognitiva era melhor. Então, o sono faz parte do básico. Igual se fala de um atleta, uma alimentação equilibrada, a atividade física e o sono são fundamentais que ajudam a saúde mental também. Então, ajuda a saúde mental que vai ter impacto na saúde cardiovascular. E falando de depressão e ansiedade, saúde cardiovascular, a gente pode falar de doenças que são mais prevalentes, nesse caso, doenças cardiovasculares, a gente pode separar ou falar de algumas, ou é algo ainda muito geral, generalizado? A gente pode falar assim, Fernando, a gente pode falar e tem explicação, né? A gente dando uma explicação por que isso acontece. O estresse, a pessoa com ansiedade, a gente está falando há pouco de depressão. Agora vamos para a ansiedade. A ansiedade, ela tem até um tipo de personalidade, é chamado de personalidade tipo A, que é uma pessoa mais ambiciosa, mais capitalista, mais impaciente, que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Essa pessoa mais acelerada, ela libera hormônios que nós temos naturalmente. Ela libera adrenalina e libera cortisol. Só que nós liberamos adrenalina e cortisol em situações específicas. A gente tem o pico de cortisol quando acorda, que é para a gente despertar, ter atividade física. Numa situação de estresse físico ou emocional, a gente libera adrenalina. São situações pontuais. O nosso organismo autorregula naturalmente. Uma pessoa ansiosa tem o tempo todo a adrenalina aumentada, tem o tempo todo, a maior parte do tempo, o cortisol aumentado. Com isso, essa substância aumentada o tempo todo, elas mesmas lesam os vasos sanguíneos. Ela lesa a parede do vaso, que vai fazer com que junte gordura lá e vai entupindo. Então, a primeira que você me perguntou, a doença arterial coronariana. A gente falou tanto no outro episódio sobre infarto, então vai acelerar a doença arterial coronariana. Pessoas com essa personalidade mais ansiosa têm mais doença no coração. Doença de entupimento, de obstrução por gordura, por essa lesão e por esse processo de aceleração. Esta é uma. A segunda são arritmias. Porque como o coração fica mais acelerado, a pressão fica mais acelerada, o coração fica mais acelerado, pode ter arritmias. E pode ter até complicações muito graves, como arritmias graves. Eu te diria, doença das coronárias e arritmias são as que estão mais relacionadas a este perfil
de saúde mental. E é engraçado, né? Porque, de novo, como as coisas se completam. Eu vi uma pesquisa recente falando que quando o cortisol está elevado, adivinha quais são as comidas que a pessoa mais tem vontade de comer? Cheeseburger, cachorro-quente, egg cheese bacon, burger, não tem nada de comida saudável. Ninguém tem vontade de comer uma alface quando está com cortisol elevado, doutor. É exatamente isso. A gente vê, por vezes na medicina, a gente precisa fazer tratamentos com corticoide. Eu costumo dizer que corticoide é um ótimo remédio que faz mal pra caramba, né? Porque ele ajuda para aquilo que a gente está se propondo, mas tem efeitos colaterais. Sabe os efeitos colaterais que a gente vê diretamente relacionado quando você está dando corticoide? Insônia, aumento do apetite, e aí vem ganho de peso. Nem é ganho de peso daquele de inchar, mas é que a pessoa come mais, como você acabou de falar, e dorme pior. Tudo bem, são situações específicas onde a gente precisa dar, por isso que a gente toma muito cuidado para indicar o tratamento com corticoide. Agora, o corticoide é o cortisol. O cortisol nós temos. Imagina a pessoa que produz ou que libera o seu próprio cortisol aumentado todos os dias, o tempo inteiro, que vive numa situação de estresse. Sim. Com relação a diabetes também, que é algo que a gente sempre fala aqui, como quando a gente fala de saúde cardiovascular, a gente pode falar de alguma relação entre diabetes, ansiedade, depressão e outros problemas ligados à nossa saúde mental? A relação, ela acaba vindo de uma forma secundária, né? Então, a pessoa, se ela acaba tendo os hábitos que levam a descompensar o diabetes. Então, ela vai comer mais, ela ganha peso, de repente ela faz menos atividade física, e isso leva a um desenvolvimento, ao aparecimento mais precoce do diabetes. Então, o estresse, ele pode, tanto como a lesão, o mecanismo tóxico dessas substâncias no organismo, como levar a comportamentos que levem a outra descompensação. Ou seja, vive acelerado, vai ter mais pressão alta. Pressão alta é um fator de risco. Então, vai fazer menos atividade física, come mais, ganha peso, aumenta o fator de risco. Então, acaba sendo de uma forma secundária, não de uma forma direta, mas acaba influenciando na saúde cardiovascular também. A gente pode falar a mesma coisa da hipertensão. A mesma coisa da hipertensão. Mas a hipertensão, eu te diria que ela é até mais direta. Porque com a adrenalina e o cortisol alto, aí a pressão sobe. Você certamente já ouviu falar na hipertensão do jaleco branco. É quando a gente mede a pressão no consultório e naquele momento a pressão dá alta. E Fernando, dá alta mesmo, você está 17/11. Eu falei, não, eu não tenho essa pressão, não tenho. E hoje até é importante... Medo do médico. Exatamente. Você imagina o que um pico isolado faz de pressão. Eu tenho pacientes que acompanham comigo já há muitos anos e eles não se conformam. Falam, não, doutor, mas eu gosto de vir aqui, eu gosto de... É incontrolável. O organismo libera esses hormônios que eu já percebo antes de medir a pressão, porque antes de medir a pressão eu pego o pulso. Eu já vejo que o coração está acelerado. Você já vê que a pessoa está acelerada. Às vezes a mão já está suando. E aí você mede a pressão da alta. Tanto que a gente mede a pressão no consultório, faz parte, mas cada vez menos eu diria que ela tem valor, porque você tem que medir a pressão em casa, numa situação de tranquilidade. Mais de uma vez. Mais de uma vez, no começo da manhã, no comecinho da noite, em momentos de estresse naturalmente mais baixo. Numa situação de estresse físico ou emocional, a medida de pressão ela é influenciada por aquela situação. Então essa hipertensão do jaleco branco reflete, você fala, imagina, se naquele momento a pressão está 17/11, 100 batimentos, imagina uma pessoa que fica constantemente mais acelerada. Isso, ela vai causar realmente a pressão alta. A pressão alta vai influenciar. Sabe como a gente vê isso também, Fernando? No mapa. O mapa é um exame que a gente pede para o paciente que mede a pressão 24 horas, a cada 15 ou 20 minutos. E a diferença brutal da pressão no dia e da noite. Os valores de referência já são diferentes. Qualquer pessoa tem que ter a pressão à noite menor do que de dia pelo estado de relaxamento. Mas em algumas pessoas é brutal. De dia ela está com a pressão muito alta e à noite a pressão está normal. Porque na hora que ela dorme, que ela relaxa, que ela desliga, a pressão cai. Então essa liberação desses hormônios, ela é causada pela saúde mental. Ela não é algo puramente cardiovascular, mas tem interação com a saúde mental. E com relação a isso, a lista é imensa de situações causadas pela saúde mental alterada. Um desses exemplos, por exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, pode ter, guardando as devidas proporções, uma dor no peito que pode se confundir com angina, por exemplo, doutor? Eu te diria que é quase indiferenciável. Quase indiferenciável, precisa ir ao pronto-socorro.
no mundo tecnológico de hoje, meus pacientes têm acesso, e às vezes me liga e fala, olha, tô sentindo uma dor, aconteceu a semana passada, tô sentindo, olha, eu tô com uma dor no peito, tô suando frio, é um paciente que eu tenho visto com muita frequência nas últimas semanas, eu sei que ele está passando por desequilíbrio de saúde mental, mas ele teve infarto no passado, já fez 11 anos, mas ele teve infarto. Eu não tinha como por telefone falar, fica tranquilo, isso que o senhor está tendo não é nada. Não, senhor, vem ao pronto-socorro imediatamente, aí a gente atende, faz exames, observa. Muita gente dá um calmante no pronto-socorro, e aí depois fala, olha, o seu coração não teve um evento, mas o pânico que você descreveu bem é uma sensação clara que está acontecendo. Quando eu falei para esse paciente depois, não, aí você teve uma crise de ansiedade e a gente tem que falar com muito cuidado, né? Ele é meu paciente há muitos anos, mas com muito cuidado para o paciente não se chatear. Ele falou, não, não foi não, eu senti mesmo. Eu sei que você sentiu. A sensação é real, mas não é um evento, não entupiu uma artéria, o fluxo do coração não se alterou. Teve uma crise de estresse tão grande na cabeça, sua frio, dói o peito, dá falta de ar. E na hora que acalma, acalma tudo. Esse paciente foi internado por outros motivos, a gente investigou, não houve nada no coração. Mas quando ele me ligou, não havia como eu dizer que não era. E se o paciente tenha o diagnóstico de angina, essa situação fica ainda mais real, ou seja, é possível que tenha mesmo quadros idênticos à dor da angina. É possível que tenha quadros idênticos, então ele pode simular a dor da angina ou pode até ter uma angina propriamente dita, porque com aquela descarga, se é um paciente que já tem angina, ele já tem uma dor no peito, que ela é controlada, a gente sempre usa a mínima quantidade de medicação necessária. Então é controlada para o dia a dia. Mas se ele tem um período de um estresse muito intenso, aquilo desequilibra. E ele pode ter a dor. Ele pode até ter um infarto. Quantos são os casos, né? Você, durante tanto tempo, cobriu o esporte, os casos de infarto em jogo importante, em final de campeonato. Eles eu estive lá, o Serginho, eu estava no campo, eu vi a situação do Serginho, que morreu, o jogador do São Caetano, né? Morreu no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Então, assim, são muitos os casos imponderáveis, onde você tem... né? Assim... Exato, exato. Então, essa correlação, ela é direta e, assim, diria que cuidar da saúde mental é cuidar da saúde cardiovascular também. Então, era sobre isso que eu ia perguntar. Queria que o senhor falasse um pouco o que pode ajudar a prevenir tanto as doenças cardiovasculares, como também cuidar da saúde mental. Se a gente entende que não existe separação, né, entre saúde física e mental, talvez a gente até já possa entender qual seria a resposta, né, doutor? Eu te diria o seguinte, as medidas que protegem o coração, elas também ajudam na proteção do cérebro, na proteção da saúde mental, que é a gente fazer uma atividade física. Atividade física, eu sei que muitas vezes a pessoa fala, mas tudo é atividade física, e todas as pesquisas são favoráveis à atividade física, mas tem explicação, tem evidência científica e tem explicação. Durante a atividade física, a gente faz um estímulo que ele é benéfico para o nosso sistema nervoso. E ele é temporário, ele é controlado. A gente faz aquela atividade e depois, em seguida, vem uma situação de relaxamento. Então, a atividade física ela é benéfica. A alimentação influencia a saúde mental. A alimentação mais saudável, com mais alimentos mais naturais, com frutas, verduras, legumes, evitando gordura, evitando açúcar, isso também tem reflexo na saúde mental. Atividade física, o sono é muito importante, que também vale para a saúde cardiovascular, mas o sono é bom para a saúde mental. A gente pode ficar muito tempo sem dormir o necessário e achar que está indo tudo bem. Não está, isso vai se acumular. A manifestação de uma doença, muitas vezes ela demora muito tempo, aquilo já vem em desequilíbrio há algum tempo. Mas nem todo paciente com a situação cardiovascular, alteração cardiovascular, tem saúde mental. Então tem o paciente que ele precisa do cuidado da saúde mental, para não evoluir para a saúde cardiovascular. Então é reconhecer, isso é difícil mesmo, né, Fernando? Pela nossa dificuldade em quantificar. Não é comum eu atender no consultório um paciente que fala, não, tá tudo bem, tá tudo em ordem, eu não sou ansioso, não sou estressado. Eu acho até que a tecnologia tem contribuído muito para isso, né, Fernando? Nós somos acessíveis o tempo todo, tem as comunidades sociais, tem essas formas de comunicação onde parece que nós monitoramos e somos monitorados o tempo todo. Isso causa ansiedade, isso causa muita ansiedade, uma necessidade de aprovação. Então, a gente reconhecer
e procurar um apoio psicológico, um apoio psicanalístico, para que tenha o cuidado da saúde mental. Então isso é muito importante, este equilíbrio. E certamente vai receber orientação de ter um lazer, de ter um desafogo, de que no dia a dia e não temporariamente, não é marcar uma semana de férias por ano, um mês de férias por ano, é que o dia a dia consiga ter uma quebra para um melhor equilíbrio mental. Isso já vem há algum tempo, mas a pandemia foi um estouro para todo lado, né? Os profissionais de saúde sofreram muito, é verdade, mas não só eles, as pessoas que ficaram em casa, que em tese estavam sem trabalhar ou trabalhando em casa, também houve um desequilíbrio. Crianças e adolescentes também, né? Sim, a gente, o mundo ficou de cabeça para baixo, né, doutor? Agora, é muito importante também a gente lembrar que a gente está vivendo mais, a gente vai viver mais, e a gente precisa de uma atenção especial com esse aspecto do aumento da nossa vida aqui na Terra. A gente já tem no Brasil mais avós do que netos, nós temos mais de 50 milhões de pessoas com mais de 50 anos, e essa atenção especial da saúde cardiovascular e também da saúde mental com essa população que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. É um ponto interessante aí para a gente falar, porque a gente não só precisa viver mais, mas a gente precisa ter músculos fortes, coração forte também e cabeça boa, né, doutor? Essa é uma preocupação muito contemporânea. A gente, vendo a expectativa de vida aumentar, a gente precisa viver com qualidade. E isso, a gente não tem uma escolha clara, assim, do tempo que a gente vai viver, né? Porque, às vezes, alguém pode falar, não, mas então, se eu tiver um infarto, que morra logo e pronto. Isso não é uma escolha. Você pode ter um infarto e prejudicar sua qualidade de vida para o resto da vida. Como pode ter um AVC e prejudicar a qualidade de vida para o resto todo da vida, do tempo seguinte. Então, a gente não tem escolha, a gente não sabe se houver um evento, o quanto aquilo vai ser incapacitante. Então, a gente tem que se preparar, e aí as medidas são as mesmas, se preparar com medidas para que a gente não tenha um evento ou retarde esse evento, e isso naturalmente vai ter qualidade de vida. Porque se nós cuidarmos dessas doenças crônicas, a gente vai viver mais, mas vai viver mais e melhor. Porque Sim. a forma de viver mais é você vivendo melhor. Porque quem não se cuidar vai ter um evento antes. Então, vai viver menos e esse tempo que viver vai ser com menor qualidade. Então, é um caminho só. O que faz ver mais é o que faz ver melhor. Exatamente. Eu gostaria também de acrescentar o seguinte, quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala da gente cuidar da nossa saúde cardiovascular, prevenção de diabetes, quando a gente fala dessa importância da participação de cada um, é porque a gente está pensando no coletivo. Quando a gente se cuida, a gente desonera o atendimento a pessoas que precisam. Isso é uma forma também de pensar no coletivo, né, doutor? Existem vários estudos pelo mundo de custo-efetividade, né? Então, se a pessoa se cuida melhor agora, se ela faz... Quem vai... vou trocar as palavras que eu falo ao meu paciente. Quem vai mais ao consultório interna menos. Quem vai mais ao consultório, a gente tem tempo de intervir em alterações que você flagra antes. Olha, descompensou esse ponto aqui, vamos fazer esse ajuste. Descompensou aqui, vamos fazer um outro ajuste. Ou aquele paciente que não vai, não quero ir, porque senão sempre vai achar alguma coisa. Quando ele descompensa, ele precisa ter uma internação. Então ele vai perder um tempo de produtividade, que muitas vezes acontece em idade produtiva, ele vai ficar um tempo sem trabalhar, o tempo da internação, o tempo da recuperação e pior, muitas vezes ele não retoma a qualidade de vida anterior. Ele sai com alguma sequela que não retorna. Existe uma curva que cada internação que o paciente tem, ele volta um degrauzinho abaixo. Então o paciente interna, a gente cuida, quer que ele sobreviva e quer ter alta hospitalar. Mas muitas vezes ele não tem alta hospitalar do jeito que ele era antes. Ele vai sair um pouquinho pior. E a cada internação subsequente, ele vai descendo um degrauzinho na qualidade de vida. Então, ter um segmento regular, visitas mais frequentes, visitas com todos os cuidados que deve se ter, mas
consultas mais frequentes vai fazer com que o paciente interne menos e vai viver mais e melhor. Muito bem. Estamos chegando ao fim aqui, doutor, e chega aquele momento, o senhor que é ótimo de frase, ótimo de considerações finais, o que fica do episódio desse mês, né, onde se fala tanto da importância da conscientização da saúde mental, que tem relações diretas, como a gente já viu aqui, com a saúde cardiovascular, que é o assunto que o senhor trabalha. Qual que é a chave de ouro aí para a gente encerrar o episódio desse mês? Eu diria que cuidar da saúde mental é cuidar da saúde cardiovascular. E é necessário uma autoanálise, é necessário entender quando procurar ajuda, porque existe uma subjetividade, né? Não é um exame que se avalia. Então, entender quando é necessária ajuda, quando é necessário desacelerar, quando é necessário procurar um profissional que atue nessa parte psicológica para que seja ou com terapia ou com medicamento, o que for mais indicado para cada caso, para que tenha um equilíbrio da saúde mental, que isso é qualidade de vida, isso vai refletir diretamente na saúde vascular, o que vai ter tempo de vida e qualidade de vida. Muito bem. Muito obrigado, doutor Felipe Galego. Recomenda sempre os jogos do Corinthians para testar coração forte também, doutor? É uma indicação de teste cardíaco? É um teste cardíaco. Eu não sei se a gente tem muita saúde mental quem acompanha time assim de futebol, mas eu acho que para o coração é um bom teste. Corações fortes corintianos. Muito obrigado também pela sua companhia até aqui. Obrigado a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, que está novamente nesse mês aqui com a gente. O convite é para você compartilhar o programa de hoje com amigos, familiares, que você sabe que vão aproveitar das informações que foram passadas aqui. Aquele famoso like, se você gostou. Acompanhar a gente também pelo Instagram. O nosso Instagram é o @semprecuidandoservier. Lá tem conteúdos diários para te ajudar a lidar com hipertensão, diabetes e angina. Até o próximo episódio. Saúde!